Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia a gente poder meditar na palavra do Senhor. A nossa meditação de hoje está no segundo livro das Crônicas, capítulo 28. O nosso versículo de trabalho é o versículo 19, que diz assim: Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque Acais desviara a Judá, que de tudo se dera prevaricar contra o Senhor. Essa história aqui de Acais a gente encontra lá no segundo livro de Reis, capítulo 16. A gente também encontra passagens falando sobre Acais em Isaías, capítulo 7. Né? A gente encontra falando sobre Acais em Isaías capítulo 7. E encontra um pouco disso aqui também, um pouco lá em Isaías capítulo 14. Um pouco da história que aqui se resume. Mas qual o cenário que nós temos? Nós temos um cenário bastante desolador, né? Um cenário bastante triste. Acabe, ele é considerado um dos reis mais perversos de Judá. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar é que ele é considerado, ele passou a governar, a assumir ali na posição de seu pai. Seu pai era Jotão, seu pai e seu avô, tudo eram homens tementes ao Senhor, mas Acais preferiu um caminho diferente, completamente diferente. E ele começou a governar ali com 20 anos e 16 anos ele ficou lá na região de Judá. O que nós temos em relação que a gente pode simplificar, né, para ser mais direto aqui no nosso devocional, o que especificamente aconteceu no reino de Acais? Acais foi um rei que sacrificava, né, nos altos e nos outeiros. Ele queimava incenso nos vales, também nos outeiros. Sempre quando ele sacrificava, ele queimava incenso. Ou seja, ele andava em idolatria, porque ele fez imagens fundidas também das Balaíns. E isso fez com que lá no versículo 5 fosse registrado na Bíblia: pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais os feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos dos reis de Israel, o qual feriu com grande ferida. Como ele vivia em idolatria e vivia em perversidade, o Senhor se desagradou dele e fez com que o exército sírio e o exército de Israel se levantasse contra ele. Ou seja, os dois reis, que era Peca de Israel e Rezim da Síria. Então avançaram sobre Judá. E logo no primeiro dia, Peca, que era de Israel, ou seja, irmãos, né? Eles são irmãos de Deus, ele matou 120 mil de Judá. Todos homens de guerra, todos homens. E por que esses homens morreram? Porque a Bíblia registra, lá no versículo 6, que eles haviam deixado os deuses de seus pais. Como Acais desenvolveu idolatria, assim como outros reis também fizeram, mas ele foi um pouco mais intenso. Então esses homens, quando Israel invadiu, junto com a Síria, com Rezim, eles mataram 120 homens. E a Bíblia é muito taxativa que eles morreram por quanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. E também, uma coisa interessante que foi isso, que nessa avançada, nessa tomada, no versículo 7, tem assim: Zicre, varão potente de Efraim, que faz parte do reino de Israel, matou a Maassés, filho do rei, e Asricão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. Ou seja, nesse combate, nessa luta, nessa invasão, esse cidadão aí, que era, segundo a Bíblia, varão potente, ele mata 3 pessoas importantes ligadas ao rei Acais. Maassés, seu filho, Asricão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. Ou seja, a gente consegue perceber que Judá está vivendo tempos difíceis. Outro aspecto também, tudo isso resultado da idolatria, né? Resultado da imperfeição do rei, ou da imperfeição do próprio povo de Judá em relação ao Senhor, é que nessas incursões, nessas invasões, Israel levou prisioneiros 200 mil mulheres. Agora o interessante é que quando eles estão chegando em Samaria, né? Em Samaria, ali um profeta chamado Oded, ou Obed, algumas versões chamam Oded, ele vai ao encontro do exército e ele profetiza contra o exército, porque ele diz o seguinte, ele diz exatamente ali do exército, ele diz assim, ó, isso está dentro do versículo 9, eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos. Ou seja, ele explica que Judá foi entregue nas mãos de Israel, porque o Senhor tinha se irado contra Judá. Não que Judá deveria ser derrotado, mas a vontade do Senhor estava prevalecendo ali. Aí ele continua: e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. Apesar do Senhor ter entregue os filhos de Judá na mão de Israel, mas a barbaridade, a crueldade, a insanidade com que o povo de Israel, ou seja, o rei de Israel, tratou os seus irmãos, foi algo que deixou o próprio Deus indignado, insatisfeito com o povo de Israel. Porque eles não conseguiam ver em Judá como... E aí aquilo indignou o Senhor. E o profeta continua.
Lá no versículo 11, agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxeram os presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do nosso Senhor está sobre vós. Eles dizem, olha, eles não serão bem-vindos aqui, você não deve manter eles como prisioneiros, eles são nossos irmãos, o Senhor, apesar de irado, mas ainda tem um relacionamento com eles, ainda tem um cuidado com eles, e não é dessa forma que o Senhor quer tratá-los. Então, veja só, como é interessante, o Senhor está tratando Judá, está corrigindo, está disciplinando, mas ainda assim está resistindo um amor pelo povo que está sendo disciplinado. E isso mobilizou os chefes, né? Alguns dentre os chefes dos filhos de Efraim, ou seja, pessoas importantes, que se levantaram e se colocaram, vamos dizer assim, contra a entrada daquele povo, que eles não queriam aumentar ainda as suas iniquidades, os seus pecados e as suas culpas diante do Senhor, que eles já tinham ciência, ou seja, estavam conscientes que tinham os pecados contra e eles não queriam aumentar, ou seja, não queriam que a ira do Senhor, o ardor do Senhor, o ardor da ira do Senhor, ardesse ainda mais, caísse ainda mais sobre Israel. E dessa forma eles dão um tratamento diferente, dão comida, alimenta tudo, dão um tratamento digno e conduzem eles até a cidade de Jericó. Lá permanecendo, e eles retornaram, esses homens, esses chefes de família aí, eles retornam, esses chefes dos filhos, os chefes de família, eles retornam para a cidade de Israel. E a gente vê então que Acais, ou o rei de Israel, está sofrendo muito, porque ele está sendo invadido o tempo todo. Nesse processo, ele é invadido pelos filisteus, ele é invadido pelos edomitas, ou seja, todo mundo vai, vamos dizer assim, vai vencendo o povo de Judá. E aí é que a gente entra, todos eles vão vencendo, vão perdendo terras, assim sendo dizimada, está sendo praticamente dizimada, né? Então, a gente pode até dizer que dessa forma, o povo de Judá, que era o povo do Senhor, para poder ter a perpetuidade da descendência de Davi sobre aquele lugar, estava completamente ameaçada, porque eles não ganhavam mais uma. E aí entra no que nós trouxemos no início do nosso devocional, porque o Senhor humilhou Judá, ou seja, era o Senhor que permitia isso, que ele queria humilhar Judá, porque ele queria tratar, ele via no rei Acais alguém de completamente desagrado. Mas Acais, ele continua tomando decisões erradas, porque apesar de tudo isso que está acontecendo, em momento nenhum, ele faz o que diz lá 2 Crônicas 7,14. Ele não faz em momento nenhum. Que é se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, ele sarará suas terras, ele não faz isso. Pelo contrário, ele vai buscar em homens, que aí é lá no rei assírio, Tiglat-Pileser, ele vai buscar apoio. E interessante quanto a essa ação de Tiglat-Pileser é que quando você vai lá no livro de 2 Reis, né, capítulo 16, você vai ver registrado uma coisa que aparenta uma certa contradição com o que está escrito em Crônicas. Porque lá nos 16, ele vai dizer assim, e o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para aqui e matou a Rezim. Rezim é o rei sírio, assim como o rei Peca, que se levantaram contra Israel. Mais os ataques dos edomitas, mais os ataques dos filisteus. Todo mundo vencendo. Então aqui diz que o rei Assíria lhe deu ouvidos, ou seja, lhe atendeu, lhe ajudou. Mas quando a gente está vendo dentro desse capítulo 28, no versículo 20, quando Acais faz esse pedido de ajuda, é o que ele diz assim, veio ele a Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Né? Não fortaleceu. E mais ainda, quando você vai lá no versículo 21, continuando sobre isso, ele diz assim que o Tiglat-Pileser, que é o rei da Síria, ele não ajudou. Ele não ajudou. Então, quando você vê os dois pontos, você fica meio confuso. Mas que, na verdade, quando o Acais dá essas poções na casa do Senhor, ou seja, esses tesouros na casa do Senhor, esse rei tentando comprar sua ajuda, tentando comprar sua aliança, ele, na verdade, ele ao invadir, ao vencer o rei Rezim, né, inclusive matá-lo, isso não deu paz para Acais, porque, na verdade, ficou agora subjugado pela força de um exército ainda mais poderoso, que é o exército assírio. Então, por isso os dois textos, na verdade, eles falam a mesma coisa, mas com uma conotação um pouquinho diferente. Então não há qualquer contradição. Quando eu li, primeiramente, deu-se essa sensação, mas é isso que você faz. É porque mesmo ele indo e combatendo em Damasco lá contra o rei Rezim, matar o rei Rezim, mas ele acaba oprimindo o Acais, que deveria ter buscado a sua saída no Senhor. No final de tudo isso, esse é o caminho que a gente vai ver, um caminho de perdas, um caminho de destruição, um caminho de fracasso, um caminho de aprisionamento, um caminho de vamos dizer assim, de vilipendiar a casa do Senhor, as coisas do Senhor, tudo isso. E por final de tudo, Acais, ele morre ali, ele morre sem efetivamente mostrar qualquer arrependimento. Né? E inclusive, como resultado disso, o seu próprio povo não o sepulta dentro do sepulcro dos reis. Isso, para um rei, até uma desonra dentro da sua linhagem. Então,
que a gente pode entender sobre isso? É que tem gente, né, que o tempo todo, ele vive realmente distante do Senhor, vive com seu coração na perversidade e na maldade. E aí a gente tem que refletir na nossa vida prática como é que a gente de fato vive. Se a gente está se mudando, está se orientando em reis como Acais, ou se a gente de fato está, de repente, se mudando e se orientando em reis como Jotão, que já foi um homem, sob os olhos do Senhor, muito mais digno. E aí a gente termina mais um capítulo de Crônicas, né? Com esse pensamento, com essa preocupação. Ver o quanto um homem desse preparou uma vida não só para ele, mas com o seu próprio povo, uma vida de grande dificuldade, levando com a possibilidade, inclusive, da nação, do povo de Deus ser dizimado, se não fosse a própria ação de Deus sobre esse povo, sobre protegendo. E também deixa que, apesar do povo de Deus, que é de Judá, está em pecado, mas ainda assim está em pecado e está sofrendo sobre a mão do povo de Israel, do reino de Israel oprimindo, mas ainda assim o clamor, vamos dizer assim, o sentimento de pai, o prazer de proteger o filho, ainda se fez presente aqui, que foi o socorro do Senhor. E assim a gente pode esperar também socorro para as nossas vidas, porque cremos que o Senhor é forte o suficiente, generoso o suficiente, humilde o suficiente e compassivo o suficiente para nos cuidar da gente, tá certo? Mas a gente precisa andar em obediência no caminho do Senhor para poder ter uma vida, pelo menos uma vida de paz, com a certeza da sua salvação. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, nesse dia 13 de maio, 13 de março. Eu acabei esquecendo, mas aqui no finalzinho eu quero registrar a alegria, né? Alegria e gratidão pela vida da minha filha Eduarda, que mora aqui comigo, hoje está fazendo 17 anos, quase passa em branco, sem eu registrar no nosso devocional. Mas o que eu posso desejar a ela, primeiro, que ela está caminhando no caminho do Senhor, é claro, ainda está cheio de falhas, cheio de dúvidas, ou cheio de, vamos dizer assim, ainda está no seu processo de formação. O que a gente pede ao Senhor como presente para a vida dela é que ela possa ser fortalecida, que ela possa se interessar ainda mais pela palavra de Deus, independente do projeto que ela tem na vida, e nos projetos que ela tem pessoais para a sua vida, que possa passar sobre, vamos dizer assim, a peneira do Senhor, os olhos do Senhor, e que seja do agrado dele, que ele possa abençoar. Tá? Sou seu pai, te amo, pode contar comigo e que a gente possa ficar na graça de Deus e na proteção. Deus te cuide, minha filha.